Médicos espíritas explicam que a resposta para as enfermidades que há tempo incomodam a humanidade está na alma de cada um de nós. Um dos princípios é de que a consciência do ser humano é imaterial. A saúde e a doença estão no espírito e não na matéria, como enxerga a medicina tradicional. Levamos em consideração a vida passada daquele paciente. Por exemplo, uma criança com leucemia. Temos visto que em muitos casos, esse espírito precisa passar por esta evolução nesta vida. Ao adoecermos, de acordo com os especialistas, a doença não é um instrumento de punição. Na realidade, é um recurso de aprendizado na sábia pedagogia divina, convidando-nos a não perguntar por que adoecemos, mas a formular a adequada questão: para que adoecemos? Andando com Chico Xavier numa casual visita a um enfermo, a gente viu um homem sofrendo a prova da miséria porque era doente e sem ninguém para o assistir. O Chico pediu a ele que nos mostrasse o braço direito. O homem tirou o paletó e nos colocou diante dos olhos um braço enorme com os babados de carne mole, arroxeada, esquisita, mas parecendo um açoite enrolado, cheio de nós. A gente saiu do quarto daquele homem impressionadíssimo. Ao sair do quarto, Chico nos explicou: este nosso irmão foi no passado um capataz muito mau. Com aquele braço direito, açoitou infinidades de escravos, muitos dos quais desencarnaram, vítimas de sua impiedade. Voltou assim como vocês o veem, trazendo no braço o que lhe está no espírito, que é como um eco dos açoites irados que deu, e daí o sofrimento indescritível das suas vítimas. Certa vez, Chico Xavier foi perguntado: Chico, pode nos dizer o que pensa Emmanuel quanto ao problema de doenças e obsessões? Chico respondeu: muitas vezes adverte-nos que doenças e obsessões são teste que nos põe à prova a capacidade, a resistência moral, ensinando-nos a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma. Outra pergunta: desejará você nos contar alguma coisa de sua experiência ao contato de Emmanuel com respeito à atitude que devemos assumir perante as nossas próprias doenças? Chico respondeu: nosso amigo espiritual é de opinião que precisamos guardar calma e paciência perante qualquer enfermidade de que sejamos cometidos, procurando ao mesmo tempo atenuá-las ou afastá-las por tratamento adequado. A esse respeito, narrarei um dos primeiros diálogos que tive com ele, Emmanuel. Achava-me sobre o domínio da doença complexa que trago até hoje em meu olho esquerdo, quando o nosso mentor espiritual me apareceu pela primeira vez. Depois de ouvi-lo em diversas reuniões sobre planos de trabalho que ele nos trazia, certa noite, roguei a ele que orientasse para o meu caso. Estava sofrendo muito e queria curar-me. Tenha serenidade, falou Emmanuel bondosamente. Você está sob o cuidado de benfeitores espirituais, dedicados e sob a assistência de médicos atenciosos e amigos. E Chico falou: então, devo prosseguir sob a orientação da medicina? Chico perguntou. Emmanuel respondeu: sim, como não? A medicina está no mundo em nome da divina providência. Chico Xavier: quer dizer que é preciso me tratar? Emmanuel respondeu: com o máximo cuidado. O corpo é comparável à enxada e o espírito reencarnado lembra o lavrador. Todo zelo do lavrador é necessário para conservar a enxada em condições de trabalhar com acerto e segurança. Chico Xavier: o senhor quer dizer que, embora eu seja médium e veja o senhor ao meu lado com tanta bondade e cultura, não posso esperar a intervenção do plano espiritual em meu benefício para curar-me? Emmanuel: por que você receberia privilégio por ser um médium? A intervenção do plano espiritual está operando em seu favor, sustentando as suas forças através do magnetismo curativo e secundando a ação dos oculistas que nos amparam. A condição de médium não exonera você de necessidade de lutar e sofrer em seu próprio benefício, como acontece às outras criaturas que estão no plano físico. Chico Xavier: o senhor tem dito
que pretende escrever por meu intermédio e que, se Deus permitir, fará livros. Mas o senhor acredita que posso desempenhar a tarefa mediúnica, assim doente dos olhos como estou? Emmanuel respondeu: sem dúvida nenhuma. Se formos esperar pela saúde perfeita a fim de trabalhar, quando aprenderemos a cumprir os nossos deveres? Se você estivesse na Terra com todas as faculdades em mão, no estado de evolução deficitária em que ainda nos achamos, talvez que as dificuldades no serviço espiritual para você fossem muito maiores. Chico Xavier. Então, como é que o senhor considera a doença dos olhos, em meu caso, quando tanto preciso de me esforçar para a tarefa em início? Emmanuel. Observamos a sua enfermidade como sendo um abençoado apoio que o Senhor concedeu caridosamente a você, para que venhamos a caminhar com menos riscos e perigos em sua atual romagem na terra. Confie no Senhor, pois a sua doença é arrimo que Ele enviou em seu auxílio. Chico Xavier. Ao ouvir estas últimas palavras, indaguei alegremente: então Jesus vai curar-me? Emmanuel me fitou com bondade e mandou que eu abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador, e recomendou que eu começasse a leitura do texto. Então comecei a ler em voz alta as palavras do Cristo: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando atingi a palavra aliviarei, nosso amigo espiritual sustou a leitura e disse-me: compreendeu bem? Jesus não nos promete curar-nos, ou seja, nos tirar da bênção a obrigação que nos cabe cumprir perante as leis de Deus, mas sim promete aliviar-nos e auxiliar-nos. Confiemos no Mestre Divino e trabalhemos. Chico Xavier. Entendi a lição que me era dada e resignei-me. Hoje, depois de transcorridos tantos anos, agradeço ao Senhor a bendita doença que carrego nos olhos, sempre tratada por médicos amigos e por amigos espirituais, pois ela tem sido em todo o tempo um agente providencial, induzindo-me à reflexão e ensinando-me a respeitar o sofrimento dos outros. Muitos pacientes fazem a pergunta que não quer calar: por que eu? Por que eu? A ciência é fato, nem sempre tem as respostas. Um núcleo de médicos que trabalha com a espiritualidade, no entanto, defende que o corpo físico é uma espécie de carvão ou filtro que drena as impurezas de um corpo mais elevado, o espiritual. E isso é feito por meio das enfermidades, tanto as conhecidas quanto as que têm causas ainda ignoradas. Doença é algo complexo. Sabemos muito pouco sobre as suas verdadeiras origens, mas podemos dizer que ela está relacionada a um momento de transformação do corpo espiritual, quando este procura eliminar os seus desequilíbrios internos. É certo, porém, que a dor, para ser beneficiada, tem que nos transformar em pessoas melhores. Com ela, devemos aprender a ser mais pacientes, generosos e humildes. No futuro, com a construção de uma espiritualidade mais ampla dentro da medicina, teremos maior compreensão do que seja a cronogenética e os mecanismos genéticos em geral. Diz o dicionário que fé é a crença religiosa sem fundamento em argumentos racionais, embora eventualmente alcançando verdades compatíveis com aquelas obtidas por meio da razão. Em outras palavras, ter fé é crer que algo que não é concreto pode vir a ser, como uma cura para uma doença, e isso é inegável, gera conforto. Certamente, 10 em cada 10 pacientes querem ser curados e acreditar. Ter fé que essa cura virá pode ser um grande passo para que ela de fato se torne real, dizem os médicos que trabalham com a espiritualidade.